Boa noite, minha amiga Fernanda. Boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho. Boa noite, meu amigo Thiago. Feliz Natal já pra você também, pra sua família, enfim, pra todo mundo que tá nos assistindo aqui no YouTube, tá nos ouvindo aí em todos os cantos do nosso estado. Olha, há essa dúvida sobre o Davi Luiz, se ele vem ou não vem. De fato, ele está sendo disputado por Fortaleza por Vasco e Flamengo. Ou Fortaleza. Por Vasco e Fortaleza. O jogador de 37 anos não vai renovar, como você bem disse, com o Flamengo. Ele tem uma amizade com o Marcelo Paes, é próximo. Não é a primeira vez que ele disputou esse racha aqui em Fortaleza com o Marcelo Paes. Ele já há algum tempo já tem esse costume de vir jogar aqui. E é uma possibilidade. Apesar do Marcelo Paes ter negado hoje que tenha conversas com o Davi Luiz. Ah, mas isso aí ele não vai entregar, ele não vai entregar. Se tiver, ele não vai entregar. É uma tentativa de desviar o foco. Sim, justamente para não atrapalhar também qualquer negociação. A gente sabe como é que funciona as coisas nesse meio. Até porque a gente sabe que o Davi Luiz é um jogador que tem mercado. Sim. É um jogador que tem mercado, que tem bagagem pela Europa, então jogou na seleção. Disputou a Copa do Mundo. Daquele 7-1, né, Vitor? Mas isso é um detalhe. Mas é um jogador que tem Champions League com o Chelsea, por exemplo. Então, assim, é um jogador com muita bagagem, que seria um baita nome pro Fortaleza. Um baita jogador. Sim. Então, assim, há essa negociação sim, o Fortaleza tem interesse nele sim. E o fato é que ele tá sendo disputado aí pelo Vasco. O Fábio Carelli também já pediu a contratação dele. O Vasco também iniciou as conversas com o Davi Luiz. E agora cabe ao Davi Luiz decidir se ele vai ficar no Rio de Janeiro e jogar pelo Vasco no próximo ano, ou se ele vem pra Fortaleza. A minha opinião, humilde opinião... Eu já tava aqui pensando em lhe perguntar, você tá aqui na telepatia comigo, pois é sua opinião. A minha humilde opinião é de que sim, ele jogaria no Fortaleza. Por quê? Porque o Fortaleza é um clube que vai disputar Libertadores, é um clube muito organizado, sim. Ele tem amizade com o Marcelo Paes, ele sabe da capacidade do Vojvoda, ele sabe que aqui ele teria uma idolatria que lá no Rio de Janeiro ele não tem. Não. Apesar de ser o grande jogador que é, mas ele já hoje é visto como um jogador comum. Sim, pro pela Flamengo, idade também. Pela idade, pelos torcedores do Flamengo, pelos torcedores do Vasco. Talvez no Vasco seria mais aquela brincadeira de é um ex-flamenguista que já vai defender agora o Vasco. E ser xingado, essa questão, né? Então, não, eu digo assim, pro torcedor do Vasco é mais aquele tirei um jogador, sim, o ego, né? Tirei um jogador do rival. O exatamente, ego, né? Entendeu? Mas ele não é visto jogador com uma peça essencial. E pro Fortaleza seria muito bom porque é mais uma liderança do Fortaleza, né? É mais um jogador com experiência em Libertadores, campeão da Libertadores. Seria o jogador mais experiente do elenco, isso, eu acho. E que foi campeão da Libertadores com o Flamengo. Então é um jogador do Mundial também. Então é um jogador que tem muita experiência. Muita. Entendeu? Muita experiência. Do Mundial contra o River. Contra o River Plate? 2019, não foi Mundial não ali? Não, foi Libertadores. Libertadores, é verdade. Foi Libertadores. Olha, então assim, é um jogador que tem essa experiência, que tem essa bagagem, tem essa rodagem, e que pro Campeonato Cearense seria muito massa ter um Davi Luiz. Sim. Muito legal ter um Davi Luiz disputando o Campeonato Cearense. Seria muito legal. Muito, muito legal. E assim, até eu falo do legal financeiramente, né? A gente tem que lembrar o seguinte. São clubes... Às vezes a gente, enquanto clube do Nordeste, vai idolatrar só porque ele vem de longe. Não é só por isso. Mas ele escolheu. É a bagagem. Mas ele escolher jogar no Fortaleza, isso mostra a potência primeiramente, o potencial do futebol nordestino. Segundo, pra quem... Não é nem o potencial, é a força agora. Não é nem o potencial. O potencial do Fortaleza tá lá atrás. Agora é a força do Fortaleza. Totalmente. E assim, pra quem torce outros clubes tradicionais, que a gente sabe que foi implantado o futebol, quando o futebol começou a ser implantado no país, quem mora aqui no Nordeste só tinha mais acesso aos clubes do Sudeste, ver o Davi Luiz jogar, para muitas pessoas é importante. Então, existe essa movimentação financeira pro clube, mas também para essa parte social é importante. Há um retorno de marketing. Demais. Há um retorno de venda de camisas. E eu acho o seguinte, eu também concordo com você, e eu acho que pro Davi Luiz, em relação a quem jogou Flamengo, e pela cabeça que ele tem, eu não acho que ele jogaria no Vasco. Pra ele, eu acho que seria também o mais interessante jogar no Fortaleza, apesar de ter quem critique, porque ele tem questão da idade, questão da zaga, que tem o Tite, que é um atleta também. Mas é porque... De idade também já é mais de idade mais avançada, mas tem toda essa questão. Depende muito do objetivo do jogador.
Depende muito, né? Mas eu acho que ele vem pro Fortaleza. Agora Tomara. vamos rapidamente ainda falando de Fortaleza, que o Fortaleza emprestou o atacante Pedro Rocha para o Remo. O jogador que estava emprestado esse ano disputou a Série A pelo Criciúma, emprestado pelo Fortaleza, agora vai disputar a Série B pelo Remo. Muito dessa negociação do Sérgio Papelinha, essa proximidade que ele tem com a diretoria do Fortaleza. Agora vamos falar do Ceará rapidamente, porque o Ceará acertou hoje a contratação do goleiro Kehler. O jogador estava no Vasco, mas pertence ao Internacional. Ele chega ao Ceará por empréstimo, muito também por conta da lesão do Richard, que não vai poder atuar nos primeiros meses. Ainda não começa em 2025. Exatamente. Então, o Kehler estava na reserva do Vasco, não disputou... O Fernando Miguel volta? Fernando Miguel volta. O Kehler estava na reserva do Vasco, não disputou nenhuma partida, foi reserva do Léo Jardim durante toda a temporada, então ele chega agora por empréstimo para o Ceará. Baita nome. E também o Ceará pode perder o zagueiro David Ricardo para o futebol italiano. Hellas Verona e Udinese estão de olho nesse jogador. Os dois disputam a primeira divisão do campeonato italiano. Mais uma perca muito grande se sair. O contrato dele com o Ceará, ele tem 21 anos, o contrato dele com o Ceará é até o fim de 2026 e o Ceará pede hoje 2,5 milhões de euros para negociar o zagueiro David Ricardo. Eu acho que já é perca demais pro Ceará, viu? Mas vamos esperar essa novela. Mas vamos torcer também pelo bem do jogador. Acho que seria uma baita de uma transferência para ele jogar futebol italiano. E é isso, minha amiga. Quinta a gente se vê, então. Quinta-feira a gente se vê. Mais uma vez, Feliz Natal pra você, pro meu amigo Thiago, pra todo mundo que tá nos assistindo, nos ouvindo. E quinta-feira a gente tá de volta com mais informações. Aproveite, amanhã coma bastante, aproveite com a sua família. Muita coisa vai acontecer, eu já sei. Esse final de semana foi movimentadíssimo, então essa semana também vai ser muito. Também. É verdade. Perfeito, Vitor. Obrigada e até quinta. Até.